em um teatro. É isso que eles querem um verdadeiro teatro. Não pode bandeira, não pode... a organizada mal pode cantar, que também é proibida, daqui a pouco até cantar. Eu sou totalmente contra fazer leilão, nem pro treinador, nem pro jogador. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? E o Corinthians perdeu 2 mandos de campo pelos incidentes lá da final do Paulistão contra o Palmeiras. Além disso, a gente tem mais um capítulo da novela Dorival Júnior. Fica aqui no Corinthians Informa e vamos ver essas informações agora. Então vamos começando aí, gente, sobre a questão dos mandos de campo. O Corinthians perdeu 2 mandos de campo. Eu sempre acho um absurdo porque é o seguinte, invadir o gramado, bater em jogador, fazer várias coisas pode, né? Vocês lembram quando bateram no Cássio, tentaram agredir o Cássio no jogo do Santos? Tudo isso pode, gente, mas soltar fogos, essas coisas não pode. Mas vamos ver como que tá a notícia aqui pra gente poder falar direitinho, tá? Corinthians perde 2 mandos de campo por incidentes em final com o Palmeiras. STJD de São Paulo também decidiu punições a Martínez, Marcelo Lomba, Garro e Abel Ferreira em decisões do Paulistão. O Timão pagará uma multa de R$220 mil, que eu acho também um absurdo, tá? O Corinthians perdeu 2 mandos de campo e recebeu uma multa de R$220 mil pelos incidentes ocorridos na final do Paulistão contra o Palmeiras, em 27 de março, na Neoquímica Arena. A decisão foi publicada nesta quinta-feira pelo STJD de São Paulo. A partida que decretou o título do Paulistão alvinegro acabou interrompida por sinalizadores. Gente, interrompeu algumas vezes a partida, mas deu pra continuar normalmente, mano. Sei lá, eu sempre acho que é muito exagerado. Eu falo assim pra vocês porque tem muito corintiano que não é aqui de São Paulo. E o que eu posso passar pra vocês é o seguinte, que em São Paulo não pode nada, mano. Nada. Pra falar a verdade, aqui em São Paulo eles estão tentando transformar os estádios ainda em um teatro. É isso que eles querem um verdadeiro teatro. Não pode bandeira, não pode... a organizada mal pode cantar, que também é proibida, daqui a pouco até cantar. Ela não pode estar com instrumento, ela não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Gente, eles querem transformar em um teatro, é isso. Daqui a pouco, a PM, junto com a Federação Paulista de Futebol, eles vão exigir que todos os torcedores fiquem sentados em suas cadeiras, hein? Vocês vão ver, vai ser padrão Premier League. Todo mundo sentado, comemorando quietinho ali para não atrapalhar o irmãozinho que tá do lado. Além do Corinthians, o Palmeiras e alguns jogadores envolvidos na confusão ocorrida dentro de campo acabaram punidos pelo tribunal. O clube alviverde recebeu uma multa de R$1.000 por atraso para entrar em campo. R$1.000, velho. Entre os atletas pelo lado do Corinthians, José Martínez recebeu 4 jogos de suspensão ao ser enquadrado no artigo 254 por agressão. Teve o lado do Palmeiras aí que o Abel também recebeu uma multa de R$10 mil. Cara, eu acho um absurdo, velho. É 4 partidas por José Martínez. Gente, isso que é um absurdo, porque assim, sempre eles vão fazer isso. O Martínez teve meio que teve uma treta aí com os caras do Palmeiras, mas gente, uma suspensão mínima tava ótimo, mano. Não chegou a agredir o cara pra caramba, sabe? Tipo aquela briga campal, não teve isso, mano. É o que eu tô falando, eles estão tentando transformar o estádio em um teatro e querem que todo mundo se adeque a isso, mano, até os jogadores. Porque eu só tava olhando aqui pra ver se ia aparecer a punição do Memphis. Eu falei, caraca, mano, os caras acham que vão punir o Memphis também porque subiu na bola, não pode também subir na bola. Primeiro que o jogador vai se machucar e segundo que atrapalha o espetáculo. Atrapalha o espetáculo o jogador subir na bola. O jogador faz o que ele quiser, gente. Ele tem todo o direito, até porque é uma criatividade do próprio atleta e ele que arque com as consequências. Se tiver briga, se acontecer alguma coisa, o problema é dele e do clube dele. Agora proibir eu acho demais. Mas galera, vamos aqui para a informação também em relação às negociações aí do técnico Dorival Júnior, que continua, tá? Aqui no SCP News aqui, reunião entre Corinthians e staff de Dorival Júnior terminou sem definição. O clube apresentou sua proposta e deixou claro que não permitirá leilão pelo treinador. O staff levará os números a Dorival e na sexta-feira, enquanto o Timão aguarda uma resposta. Essa daí é a pegada. Eu sou totalmente contra fazer leilão, nem por treinador, nem pro jogador. Então assim, a resposta eles têm que dar hoje, né? Eles têm a sexta-feira para poder dar resposta. Então
Hoje a gente vai saber se o Dorival vai ser ou não ser técnico do Corinthians. Voltando aqui, ó, vamos lá. A questão do mando de campo lá, sempre eu acho um absurdo, essas questões de punições. Volto a repetir, tentam transformar o teatro. Aqui em São Paulo, nem bebida alcoólica pode ser vendida dentro do estádio, mas você pode beber lá na porta do estádio. Dentro você não pode. Mas quando tem NFL, pode beber dentro do estádio. E quando tem Fórmula 1 aqui em São Paulo, também pode beber lá nas arquibancadas. Só no estádio aqui, o público de futebol talvez ele não saiba se comportar, né? Isso na visão da justiça, na visão da PM, da Federação Paulista, da CBF, é mais ou menos isso, tá? Em relação à questão do Dorival Júnior, cara, independente, mano, se é verdade ou não que o Dorival pediu isso ou pediu aquilo, o que eu penso é o seguinte, que a situação é muito mais ampla do que a gente imagina. Porque, vamos falar a verdade, gente, na questão do Dorival pedir isso ou pedir aquilo, ou a questão mesmo do Tite ter passado mal antes de vir treinar o Corinthians, vocês não concordam que o problema é lá dentro do Corinthians? Porque assim, a política dentro do clube, todo mundo sabe o que acontece. E a política ela não para. Esses tempos aí a gente tem visto o próprio Augusto Melo colocar pessoas em cargos de direção, pessoas que eram opositores dele. Por quê? Para agradar os opositores, para agradar quem quer o impeachment dele. Aí o que acontece? Começa essa troca de favores. E outra, tudo do Corinthians vaza. Então o técnico hoje, para assumir o Corinthians, ele vai pedir mais alto. Gente, esses dias o Augusto Melo estava dando depoimento na polícia. Todo mundo sabe que, além dos depoimentos que eles deram, eles têm a possibilidade de ser indiciados. E indiciados, tudo bem, gente. E ser indiciados não quer dizer que eles vão ser, que eles são culpados. Eles podem ser inocentados no decorrer do processo. Mas o que acontece é o seguinte, se o Augusto ele é indiciado, na minha visão, eu acho que ele vai acabar caindo lá dentro do Corinthians. E aí o técnico que vem, pensa bem, mano. O cara quer ficar no meio desse jogo político? O cara quer ficar no meio dessa briga, mano, dentro do clube? Então, assim, em relação ao Dorival, o Tite, ou os técnicos Corinthians lá atrás, todo mundo, gente, vai querer pedir mais, mano. Porque o cara fica pensando na estabilidade do trabalho. Como que vai ter estabilidade, sendo que hoje é o Augusto e daqui 2 meses por aí, ou 1 mês, pode ser outro presidente? Então eles pedem multas altas, salários altos, tudo isso para compensar uma certa estabilidade no trabalho. Porque o trabalho, vou falar a realidade, é estável ou não estável quando ele consegue fazer os resultados dentro de campo. Se chegar e der resultado, o time começar a ganhar, jogar bem, ele vai estar estabilizado por muitos anos ou muito tempo, aí sei lá. Agora, se ele chegar e começar a perder, a mesma estabilidade que o novo técnico vai ter é a mesma que o Ramon tinha, que é a estabilidade de 0, mano. Qualquer derrota pode ser que o treinador seja mandado embora. Então, em relação ao Dorival, eu também não entraria em leilão por nada. Eu acho que o Corinthians tem que se colocar no seu lugar e, assim, oferecer a proposta e dar um período pro Dorival responder. Isso não é só pro Dorival, para qualquer treinador. E nem tô analisando a qualidade se o Dorival ou qualquer outro treinador são capazes de treinar o Corinthians, tá? Isso aí quem tem que avaliar é o Fabinho Soldado, Augusto Melo e a diretoria do Corinthians. Eu não vou entrar nessa. O que eu posso falar é o seguinte: o Corinthians não deve e não pode entrar em leilão de ninguém, nem de jogador, nem de treinador. E além de não precisar entrar em leilão, o Corinthians tem que fazer a proposta e aguardar um período. Tem que dar um tempo para quem for responder. Acabou aquele período, gente, vida que segue, vamos correr atrás de outro. Porque os campeonatos não param, os jogos não param e a gente precisa continuar performando bem. Então vamos lá, domingo o Corinthians pega o Flamengo no Maracanã, um jogo super difícil pro Corinthians. A gente sabe que nos últimos anos a gente tem sofrido para ganhar dos caras e lá é um jogo complicado, tá? Aí a gente vem pro meio da semana, o Corinthians pega o Novo Horizontino fora de casa pelo primeiro jogo da Copa do Brasil, hein? Terceira fase. São 2 jogos, ida e volta. Primeiro lá em Novo Horizonte, depois aqui em São Paulo. E aí, chegando no final de semana, a gente vai pegar o Internacional de Porto Alegre em casa, tá? Então são 2 jogos seguidos fora de casa. Maracanã contra o Flamengo e no estádio do Novo Horizontino pela Copa do Brasil. E depois no final de semana dentro de casa contra o Internacional. É isso que eu tô falando, os jogos não vão parar, os campeonatos não vão parar. Só essa semana agora a gente faz 2 jogos pelo Brasileirão e 1 jogo pela Copa do Brasil.
Gente, não dá para esperar muito, mano. Porque cada dia que você perde é um dia a menos de treinamento para esses caras aí, para poder fazer um sistema tático melhor, né? Não ser um time tão espaçado e não ser um time tão vulnerável assim, principalmente na parte defensiva. Tem que melhorar muito, todo mundo sabe disso. E os últimos resultados a gente tem visto que o Corinthians ganha, mas não tem convencido tanto assim. Eu espero que o treinador, independente de quem for, chegue rápido, faça seu trabalho da melhor forma possível e consiga realmente fazer esse time jogar bola. Até porque, na minha opinião, o time do 1 ao 11 é muito bom, o elenco ele deixa a desejar, só que isso aí para ter uma contratação é só no futuro, lá para junho, que a gente vai poder contratar um ou outro jogador, isso se o Corinthians tiver condições financeiras. Galera, peço para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o like, peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos corintianos. Muito obrigado por tudo, fica com Deus, valeu!